ativismo judiciário. Não é papel do STF resolver problemas de políticas públicas. Embora que exista um erro sistêmico por parte de todo o Estado, né, seja por parte dos cidadãos que não fiscalizam os políticos nos quais votam, ou as verbas destinadas, dos prefeitos que não executam as diretrizes estabelecidas em lei, governadores ou mesmo presidente da República. Diante dessa falha e dessa omissão em se executar políticas públicas, o STF, diante da celeuma e da problemática que lhe é posta e apresentada, às vezes tende a decidir interferir em esferas que não lhe dizem respeito à sua competência originária, à sua competência primária. A competência do STF é julgar, não administrar, criar leis, que é o que a gente vê constantemente o STF fazendo, dando novas reinterpretações a textos de lei, fixando paradigmas que têm força de lei, que vinculam todo o Poder Judiciário, que tem que se decidir daquela forma como o STF decide, né? Sem contar que o STF determina ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Cada um deve fazer a sua tarefa. Mas nem todos fazem, e por um ou dois não fazer, outro tenta resolver, mas acaba criando um problema ainda maior. E aí, doutor, como você colocou, você é um jovem, enfim, a culpa também é do cidadão que vota, não fiscaliza, não cobra, né? E tem que cobrar justamente, acredito, do vereador e do bairro, que está do seu lado da sua casinha, que vai para a Câmara e pronto, eles esquecem. Aí do vereador vai para onde? Para o prefeito, do prefeito para o deputado estadual, do estadual para o federal. É uma escadinha que ele tem que cobrar, porque ele deu o voto dele confiando naquela promessa, né? Porque muitos, não todos, mas uma boa parte hoje, quando chega lá, esquece tudo. Então fica esse carnaval louco, não é verdade? Quando a população descobrir que todo o poder emana do povo, talvez as coisas venham a mudar em nosso país. Sabe as palavras. Bom, vamos para a quarta pergunta então, que é a seguinte. A sua maior dificuldade no trabalho, né? Aquele que você pensou que não iria ter êxito, né? E surpreendentemente conseguiu êxito. Houve algo assim? Você consegue relembrar? Ou seja, às vezes bate um desânimo, né? Até por conta da questão natural das coisas, e você se surpreende depois. Quer dizer, conseguiu entender a pergunta? Sim, perfeitamente. O processo criminal, ele segue um ritmo, segue uma cadeia de atos processuais, em que eu já me deparei com determinadas situações de clientes em que eu entrei na audiência de instrução criminal convicto de que seria condenado, né? Quando as circunstâncias foram totalmente contrárias àquilo que estava escrito e documentado nos autos, acabou que surpreendendo com a absolução. Isso acontece com muita frequência. Sim. Mas isso não é o maior desafio, pelo menos falando da área em que eu atuo, da seara criminal. Isso não é o maior desafio entre... A sua área é muito sensível. É sensível, sim. Mas é muito tranquila de se atuar, não é o que parece. Mas o grande problema está na relação com as demais instituições. Às vezes no ambiente de unidade prisional, no ambiente de delegacia, mesmo em audiências de instrução, onde, vez ou outra, nossas prerrogativas enquanto advogados são violadas por aqueles que deveriam tutelar, proteger e observar a lei. Sim, né? sim. E esse é o grande desafio, estar em ambientes sensíveis como esses que eu acabei de citar, e às vezes você não vê que a sua prerrogativa enquanto advogado, que está posta na lei, é um direito seu, não é atendido, não é observado, acabando que violando, tomando uma atitude contrária àquilo que é direito nosso de trabalhar enquanto no exercício da advocacia. Outro dia, doutor, eu observei numa rede social, alguém postou, né, um guarda, se eu não me engano, eu acho que era da Polícia Rodoviária Federal ou era o guarda municipal, não recordo agora, mas enfim, é uma dúvida agora que eu até tiro, né, com você. A pessoa estava com o seu celular e começou a filmar o guarda, e ele não queria que a pessoa o filmasse. E a pessoa falou para ele: olha, você está público, você é um ser público, então eu tenho o direito de lhe filmar porque você está trabalhando. Quer dizer, aí você falou há pouco tempo agora das interpretações, às vezes, de algumas áreas, operacionais, que às vezes travam e
fazem o que supostamente você tenha um certo desânimo, porque ele está superior a você naquela questão. Mas enfim, essa questão de filmar um ser público, é correto realmente ou não? Porque hoje em dia as pessoas também têm um celular e elas saem filmando para tudo quanto é lado aí, de forma errada e de forma correta. Quer dizer, então isso aí passa também por essa questão? O servidor público, no seu exercício, ele não pode proibir que as pessoas particulares, os particulares, possam filmá-lo quando ele estiver no exercício da sua função. Sim. Mesmo porque é uma obrigação legal, pelo princípio da publicidade, você se identificar como servidor público, qual a função que ocupa, a qual instituição está vinculada, para que as pessoas no âmbito privado possam saber que você é uma pessoa legitimada, é um servidor público que está à frente de determinada instituição, uma função de fiscalização, de poder de polícia. Então, as pessoas não deveriam encarar, pelo menos os servidores públicos, não deveriam encarar como uma agressão. Filmando como uma agressão. Pelo contrário, está fazendo um trabalho corretamente. Exatamente. E às vezes é através de registros fotográficos e de filmagens como esse que nós conseguimos resolver determinadas leads, determinadas interpretações, conflitos diante de situações que acontecem. Vez ou outra a gente se depara com problemas em que não é possível ter uma prova de imagem que se ateste que aquela pessoa fez o que tinha que ser feito ou não, né? Então traz até uma segurança jurídica tanto a pessoa que filma também quanto ao servidor público. Então ele não tem que recusar, né? Outro dia eu estava ali próximo da região do Carrefour e estava vendo um ônibus ali sendo fiscalizado pela polícia. Acho que tinha alguém que pretendia fazer um assalto durante o caminho, era um ônibus do interior, e a gente estava gerando um plantão, né, da situação, e o guarda chegou para mim e perguntou o que eu estava fazendo. E olha, que a imprensa, a gente está registrando e documentando o fato, até para publicar. E eu percebi que ele tentava insistir numa situação como se fosse bloquear ou pegar realmente a câmera, mas aí ele se tocou um pouco também, dependendo do diálogo que você passe a colocar para ele, de forma até educada, mas firme, ele recuou, porque se fosse de outra forma, talvez ele tivesse pego o celular, que ele também não deve fazer isso. Então isso é um fato também, né? Quando se está em via pública, as pessoas estão em via pública, tudo pode ser registrado. Mesmo aquelas pessoas que são privadas, são particulares, elas estão em via pública. Está pública, você está olhando a rua e simultaneamente. E principalmente um policial que estava numa ação, inclusive, correta da sua atividade. Bom, vamos então para descontrair um pouco aqui. A quinta pergunta quebra um pouco esse ritmo. É o seguinte: bonito, jovem, bem sucedido, muitos assédios. Cite 2 engraçados, se houve, né? Não quero dizer que tenha ocorrido, mas se houve, né? Você pode lembrar aí. E um tenso.